a igreja boa é uma igreja que cresce. Todos estão de acordo com isso. Todos. A igreja boa é uma igreja que cresce. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre essa marca da igreja boa. A igreja boa é uma igreja que cresce. Temos que corrigir o que nós pensamos acerca desses assuntos. Mas um fato está fixado. No Novo Testamento, a igreja boa é uma igreja que cresce. Mas o texto que nós lemos diz acerca de uma segunda marca da igreja boa. E diz que a igreja boa é também uma igreja que diminui. Talvez vocês fiquem assustados com isso. Mas a igreja boa é uma igreja que diminui. Então, nós temos aqui um paradoxo. As duas coisas caminham juntas. Não é uma só. Nenhuma nem outra, mas são as duas. A igreja boa é a igreja que cresce. E a igreja boa é a igreja que diminui. Para sermos uma igreja boa, temos que ser uma igreja que cresce. Para sermos uma igreja boa, temos que ser uma igreja que diminui. Temos crescido? Amém. Temos diminuído? Amém. Essas são as marcas da igreja boa. Vamos olhar com mais cuidado essas coisas. Vejam essa primeira frase: a igreja boa é uma igreja que cresce. É muito fácil detectar de onde eu tirei isso. Se eu disse que o sermão está sendo pregado de trás para frente, ou de ponta cabeça, então é só olhar para o versículo 15, ou melhor, o versículo 14, e vocês verão de onde eu tirei a ideia de que a igreja boa é uma igreja que cresce, uma igreja que aumenta. Veja aí o que diz o versículo 14: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Notem bem, aqui fica claro isso, que a igreja boa cresce. Mas, nos dias modernos, nós temos que corrigir a nossa visão acerca desse crescimento. Como uma igreja boa cresce? A que custo ela cresce? Com que bases ela cresce? Por que é necessário olharmos para isso? Porque a questão do crescimento é perigosa. Há igrejas crescendo de maneira perigosa. Há igrejas crescendo não porque são boas. Há igrejas crescendo porque são más. Existe um crescimento que é próprio da igreja má. E nós temos então que ser cuidadosos com isso. Quando falamos sobre crescimento, não podemos falar de um crescimento a qualquer custo, um crescimento sem uma análise mais profunda acerca dele. A grande realidade é que é possível acontecer um crescimento por razões ruins. E uma das razões ruins do crescimento de uma igreja é o falso ensino. O falso ensino faz uma igreja crescer. Vocês sabiam disso? O falso ensino faz uma igreja crescer e faz uma igreja crescer muito. Faz ela explodir em crescimento. Por que o falso ensino faz uma igreja crescer? Se os irmãos olharem, me acompanhem por favor, vou pedir para que vocês abram num texto específico, conhecido de vocês, já mencionado com certa frequência aqui na nossa igreja. O último que mencionou esse texto aqui numa das ministrações foi o pastor Thomas, no domingo pela manhã. Ele mencionou esse texto, o texto de 2 Timóteo 4, 2-4, se não me engano foi o pastor Thomas que mencionou esse texto aqui não faz muito tempo. Mas vejam, temos que ter familiaridade com esse texto, porque é um texto que serve para nos proteger. Vejam o que diz, 2 Timóteo 4, 2-4, vejam por que uma igreja pode crescer de forma errada. Veja o que diz aqui, 2 Timóteo 4, 2-4, diz assim, Paulo falando a Timóteo, ele fala, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. E aí ele diz por quê? Ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vejam o modo, os termos que Paulo usa aqui. As pessoas não suportarão a sã doutrina. Para elas
a sã doutrina será algo intragável, insuportável. A sã doutrina será algo que elas não poderão escutar, será uma tortura para elas. Assim como quando nós ouvimos uma música ruim, aquilo nos incomoda, uma música desafinada, feia, nós não vemos a hora daquilo parar. Assim será a sã doutrina para os homens dos nossos dias. E o texto prossegue, vejam o que diz: pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. O que eles vão fazer? Eles não suportarão a sã doutrina e vão procurar, eles não vão ficar sem mestres, eles vão procurar doutrinas. Não vão ficar sem doutrinas, não, eu quero doutrinas, mas não essa. E eles vão se cercar de mestres que vão falar coisas que se relacionem, diz o texto, com as suas cobiças. Eles vão procurar pregadores que acariciem e que incentivem as suas cobiças. Aquele homem diz coisas que alimentam a minha cobiça. O que eu quero, aquele homem diz que eu vou ter. Quais são as minhas cobiças? Eu vou procurar mestres que falem acerca delas e que as incentivem e que as alimentem no meu coração. Nós temos visto, irmãos, a realização e o cumprimento desse texto no meio evangélico todos os dias. Multidões, milhares, milhões de pessoas procurando mestres segundo as suas cobiças. Venha, siga-me. Quer ficar rico? Quer se livrar de suas dívidas? Quer ter uma casa, uma mansão? Quer ter um carro caríssimo? Quer viver como um príncipe? Venha, eu tenho segredo, venha. E os homens então não suportam a sã doutrina e seguem mestres segundo as suas próprias cobiças. E o texto prossegue dizendo: como que sentindo coceira nos ouvidos. Não vão suportar a sã doutrina, aquilo vai incomodar os ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, os falsos mestres terão sucesso total, completo. As igrejas dos falsos mestres não terão 30 pessoas, não. As igrejas dos falsos mestres, que pregam de acordo com as cobiças, essas igrejas não terão 100 pessoas, 200 pessoas, não. Em pouco tempo, em meses, elas terão milhões de pessoas procurando fábulas, procurando mestres que falem aquilo que elas amam, que incentivam aquilo que elas querem de todo o seu coração. O que mais interessa aos corações depravados são lucro financeiro e libertinagem.